começa falando para mim seu nome, eh, onde você mora e com o que você trabalha. Meu nome é Luciana Lupion, eu sou de Curitiba e eu trabalho com os óleos essenciais, como consultora de bem-estar com os óleos essenciais. Perfeito. Tá, eu vou ler essa frasezinha aqui, né, só para você responder, ó. Você autoriza que essa conversa fique disponível como prova clínica da enteroterapia para inspirar outras pessoas que precisam desse tratamento a terem resultados como você teve? Sim, eu autorizo. Então me conta, Lu, como é que estava a tua saúde, né? Como é que estava o teu dia a dia aí antes do tratamento? Então, apesar de eu já conhecer os óleos essenciais, a minha saúde não estava bem ainda, né? Eu sentia muito cansaço, não estava dormindo muito bem, continuava com problema digestivo, né? Não estava bem na minha... Comia certos alimentos e não me fazia bem, não estava disposta para praticar exercícios físicos, então tinha melhorado muitas coisas, sim, a partir do momento que já há 2, 3 anos eu utilizo só coisas mais naturais, mas ainda não estava 100%. Então, eu justamente quis buscar uma coisa para tentar ter um rendimento melhor no meu corpo em todos os sentidos, né? Não estava bem, sentia que eu ainda não estava bem. Uhum. E você já tinha tentado tratar esses problemas, né? Eu lembro que você tem, né, caso problema de pressão, né? Tinha algumas outras situações. Já tinha tentado tratar essas coisas de alguma forma? Sim, já tinha tentado, antes de conhecer os óleos essenciais, de diversas formas, aí, com remédios alopatas, né? E sempre tive que continuar tomando remédio. Com os óleos essenciais, eu diminuí os remédios. Hoje em dia, eu só tomo um remédio de pressão, mas eu ainda não me sentia bem, né? Então, através eu já tinha feito detox, já tinha feito buscado formas naturais né, de fazer uma limpeza no meu corpo, de desinflamar meu corpo, mas não tinha conseguido ainda um resultado efetivo, né? Não tinha conseguido um resultado para me sentir bem diariamente, né? Não estava bem ainda. Uhum. E o que você buscava, assim, né? Você já falou aí de algumas questões, mas o que você buscava no sentido de qualidade de vida, de melhoras para você? Então, assim, eu acho que assim, isso vai muito né, da idade da pessoa, das atividades. Agora, no momento que eu estou da minha vida agora, para mim era importante dormir bem, conseguir ter disposição para trabalhar, para ter foco. São essas coisas que eu estava sentindo que eu não estava bem. Problemas de digestão, digestórios, eu sempre tive. Mesmo utilizando os óleos essenciais, eu sentia que ainda não estava bem. Então, para mim, esse era o principal, essa era a principal intenção, né? Ter qualidade de vida de acordo com o que eu faço, né? Dentro né, Uhum. da minha rotina diária. Perfeito. E conta pra gente como é que você me conheceu. Então, para quem não sabe, a Stephanie é minha enteada, né? Então, já conheço faz tempo, desde que eu estou com o Jorge, né? Mas foi quem me trouxe aí para esse mundo mais natural, né? Através da Stephanie, que eu conheci os óleos essenciais, e também, à medida que ela, né, se aprofundou mais aí, né, nos tratamentos naturais, eu fui conhecendo isso também. E fala assim, por que você decidiu confiar em mim para fazer o tratamento? Por que eu faço essa pergunta? Porque, né, no nosso contexto aqui, às vezes a gente não dá muito ouvido para a família, né? A família é uma coisa que Uhum, a gente deixa, né? Ah, isso uhum. serve para ela, a gente não costuma, né? Que é a casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas por que você decidiu confiar em mim. Acho que esse é um contexto que vale a pena a gente ouvir. Então, eu acho que porque eu conheço aí você, tua integridade, né, como pessoa, e acredito aí em tudo que você já estudou até hoje, né, a forma que você foi buscar aí de trazer qualidade de vida para você, para a tua família, e depois também compartilhar isso com as pessoas que estão ao teu redor. Então, eu senti segurança nisso, e acredito em você como pessoa, e realmente quis tentar fazer algo para fazer diferença
definitiva na minha vida. Uhum. Perfeito. Eu quero fazer agora uma pergunta bem polêmica, porque assim, dentro da enteroterapia, do protocolo DAMI, que foi o que você fez, a gente tem 3 pilares, né? Que é a trofoterapia, a fitoterapia e a aromaterapia. E dentro da aromaterapia, a gente trabalha com a linha francesa de aromaterapia, que é a linha que faz a ingestão de óleos essenciais. A gente sabe que isso é muito polêmico, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência com a ingestão dos óleos essenciais. Como que era antes, se você tinha medo, se você tinha receio, como é que foi o teu processo ali de ingestão e como que você pensa hoje em relação a isso? Então, assim, como você está falando, é uma polêmica porque as pessoas têm uma ideia errada dos óleos essenciais. Eu também tinha aquela noção de que óleo essencial era um cheirinho para colocar no difusor, para usar na massagem. E quando eu conheci os óleos essenciais 100% puros, né, que a gente pode usar de formas diferentes, colocando na pele, fazendo injeção, daí eu comecei a entender a proporção do que um óleo essencial faz, né, como ele realmente tem uma grade terapêutica. E daí eu confesso que receio de fazer ingestão eu não tinha. Eu tinha, assim, talvez uma desconfiança de se realmente faria diferença, né? Se ele ia ser efetivo, se ele ia realmente entrar em todas as minhas células e em pouco tempo já fazer né, equilibrar o meu corpo, fazer com que eu me sentisse melhor, né? E à medida que eu fui começando a utilizar os óleos, eu fui diminuindo toda a carga tóxica de coisas que eu utilizava na minha casa, né? Então, estou com dor de cabeça, ao invés de tomar um remédio alopata, comecei a utilizar os óleos essenciais. E aí, aos pouquinhos, eu fui utilizando eles praticamente para tudo, né? Para cozinhar, com os meus animais aqui em casa. Então, quando eu comecei a conhecê-los, eu perdi esse receio, né? E à medida que eu comecei a testar e utilizar, eu entendi que eles funcionavam. E aí é muito rápido, né? Em pouco tempo eu senti a diferença em diversas coisas, né? Para dormir melhor, mesmo aí na questão de digestão, fez uma diferença enorme e melhorou completamente, né? Essa questão aí da minha saúde quando eu entrei no DAMI e fiz o protocolo certinho, com a alimentação certa, dentro de um programa com acompanhamento. Daí sim eu senti toda a potência aí dos óleos essenciais. Eu acho legal o que você comentou, porque assim, o teu caminho foi mais ou menos o meu caminho. Eu sempre falo para as pessoas que a forma como eu me abri para os cuidados naturais foi por conta dos óleos essenciais, porque a gente tem essa noção de comida de verdade, mas a gente come pouco. A gente sabe que tem comida, a gente é chá, mas é de vez em quando. Então, assim, a gente conhece os cuidados naturais, mas a gente não vive eles, né? E quando os óleos essenciais entraram na minha vida, eles abriram uma porta gigantesca para um mundo que eu não conhecia. Então, hoje eu faço o que eu faço graças, né, à aromaterapia, graças aos óleos essenciais. Eu percebo isso também no teu caminho, que tem uma diferença muito grande, né, do antes para o depois. A Luciana de antes, a Luciana de depois. Sim. E a gente naturalmente vai alcançando pessoas ao redor da gente, né? A gente muda essa mentalidade aí no meio que a gente está, né? Isso que eu acho interessante. Porque hoje em dia eu posso sair, não é que eu não vá comer algo que não seja natural, né? Ou algo industrializado. De vez em quando eu como, mas o meu corpo já sente que aquilo já não é, né? Não me faz bem, né? Então, como você falou, abre uma porta que você não volta mais atrás. Você percebe que você consegue controlar o teu corpo e conhecer teu corpo melhor a partir do momento que você está utilizando coisas naturais, né? Coisas que têm equilíbrio, né? E que combinam com o teu corpo. Exatamente. E me conta, Lu, como é que tá a tua saúde depois do tratamento? Então, a minha saúde, eu posso dizer que 100% melhorou 100%. Hoje em dia durmo bem, há um tempo atrás, não tinha disposição para estudar, para trabalhar, para fazer exercício físico. Eu voltei a fazer, né, a todo vapor aí. O ano passado eu peguei Covid e diminuí essa questão de atividade física, e agora eu voltei. E eu acho que, assim,
estou no caminho certo, né? Eu percebo que, assim, às vezes a gente dá umas deslizadas, né? A gente come o que não deve, ou a gente sobrecarrega o corpo com um pouco de estresse, mas o fato de eu estar me cuidando de uma forma natural, você, em pouco tempo você recupera, né? E eu percebo que quem não se abre para tentar, né, ter uma vida mais natural, está sempre preso ali em alguma coisa, né? Está sempre preso ali no sintoma, né? Ah, estou com dor de cabeça, recorre a um remédio, mas nunca vai lá na raiz do problema, né? Você não consegue equilibrar teu corpo para que você não fique dependente de um remédio. Isso eu acho que é libertador, né? Se eu pudesse usar uma palavra, é libertador. Você conseguir conhecer teu corpo e saber que você não depende de algo, né, para se sentir melhor, né? O teu corpo naturalmente já está trabalhando, né, equilibrado, digamos. Uhum, perfeito. E assim, ó, resumidamente, quais são os maiores benefícios que você viu? Quais foram as maiores mudanças que você viu aí na tua saúde, no teu dia a dia, depois do dano? As maiores mudanças, eu diria que é ter qualidade de vida, né? Dormir bem, ter uma boa noite de sono, acordar bem disposta para estudar, para trabalhar. Eu lido melhor com estresse também, porque eu acho que quando a gente está com o corpo desintoxicado, desinflamado, tendo uma alimentação correta e saudável, equilibrada, você também consegue controlar melhor as emoções, né? Então, eu me sinto uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Melhorou teu Isso. relacionamento com a família, né? Porque pelo menos eu vejo isso por mim. Nossa, Também, melhorou muito em casa. também, porque se a gente está mais calmo, mais equilibrado, né? O pavio não tão curto, a gente consegue se relacionar melhor, né? E a gente também influencia as pessoas, né? Eu vejo aqui em casa, né? Quando meu marido não está bem, quando minha neta não está bem, a gente conversa e vamos tomar um chazinho, vamos tomar um óleo essencial, vamos, né? A gente a gente recorre a coisas naturais, né? Para equilibrar e para se sentir bem. Diferentemente de antes, né? Às vezes a gente estava nervoso, não está se sentindo bem, a gente acaba pondo o pé na jaca, vai lá e come não sei quanto de chocolate, né? Ou se estressa e vai lá e chora um monte. A gente não tenta entender o que está acontecendo para ter uma vida saudável, né? A gente extrapola ou para a parte física, que é extrapolar na comida, ou vai para o lado emocional, que a gente perde o controle. E eu vejo que isso também, quando você está equilibrado, você consegue viver melhor no teu ambiente de trabalho, de negócios, familiar, é importante, é muito gostoso. Maravilha. E Lu, me fala assim, ó, o que você achou do processo, do dano em si? Foi difícil, foi fácil, foi caro, foi barato? Conta para mim como é que foi esse teu processo aí. Eu não acho que foi caro, né? Até mesmo que eu já utilizo os óleos essenciais, eu sei o benefício dos óleos essenciais. Quanto à alimentação, também achei que não foi difícil eu me adequar, eu consegui, né, comprar tudo que eu precisava. E o que você perguntou mais? Se foi fácil, se você conseguiu fazer assim Então, tranquilamente. eu tenho algumas coisas que eu gostava. Todo dia um cafezinho, né? Então, no começo, alguns hábitos eu tive que mudar, né? Na primeira semana, na segunda semana, mas depois que você começa a sentir diferença no teu corpo, o corpo começa a responder, você não sente mais vontade nem daqueles hábitos, daquela alimentação que você estava, digamos, viciado, né? E é bem gostoso. Eu achei que assim não foi difícil, foi mais difícil os primeiros 2, 3 dias, né? Depois que eu rompi ali os primeiros 2, 3 dias, já no final da primeira semana, eu já começava a sentir diferença, né? E foi muito bom. Eu gostei. E quer voltar a ser a Lu de antes, comer tudo errado, fazer tudo. Não, de maneira alguma. Às vezes eu saio, né, e vou no evento ou no aniversário, acabo comendo alguma coisa que eu não estou acostumada. No dia seguinte eu fico, ai, por que eu comi
Ou devia ter comido um pouquinho menos, só para não fazer desfeita. Né? Não vou poder ficar levando minha marmitinha em todo lugar que eu vou, mas eu posso sim comer, né, com comedida, comer pouquinho de algo que eu sei que não me faz bem, e jamais voltaria, né, a ter a alimentação que eu tinha antes, voltar a tomar remédio, alopata, jamais. Né? Acho que isso já, página virada, né? Não tem como comparar gente que passa a ter uma vida mais natural com a vida anterior, né? É totalmente diferente. Então, hoje você consegue dizer que você tratou a raiz aí dos teus problemas de saúde. Sim, hoje eu consigo dizer que eu tratei a raiz, lá na raiz mesmo, né? E de tudo, né? Como a gente comentou aqui, influencia tudo na vida da gente, né? Porque quando a gente não está, eu percebo uma coisa assim, quando a gente não está bem emocionalmente, nosso corpo não está funcionando direito, a gente não consegue perceber nem as coisas ao redor da gente. Né? Então, a gente não tem um olhar para as coisas do mesmo jeito. Né? Então, às vezes, um problema que não é tão grande, a gente acha bem maior. Um desafio, a gente não se joga para fazer, porque a gente não está bem, né? Não está bem nem emocionalmente, nem fisicamente, a gente não consegue transpor, não consegue crescer. Né? Então, eu acho que esse foi o maior ganho aí, eu consegui equilibrar totalmente o meu corpo, de forma que eu consigo aproveitar, desfrutar melhor a minha vida no dia a dia. Maravilhoso. E você conseguiu fazer as 4 semanas ou teve algum momento ali que você parou no meio do caminho? Eu consegui fazer as 4 semanas. Né? Como eu falei, a primeira semana foi a mais difícil, mas depois eu consegui fazer as 4 semanas e recomendo, né? Quem aí tem dúvida ou tem preguiça, porque eu não tinha dúvida, mas eu tinha um pouquinho de preguiça. Mas eu vou ter que largar o café que eu gosto. Vou ter que mudar isso ou aquilo da alimentação. E depois aquilo entra numa rotina, né? E a gente aprende até a cozinhar aqueles alimentos de uma forma, né, que vai fazer diferença. E daí, pronto, entra lá no automático e faz. Eu não teria preguiça agora, né? E recomendo aí para quem está com dúvida, para quem tem essa preguiça, ou para quem acha que é muito caro, não tem preço. É isso, Lu, obrigada mesmo por você ter aí contribuído. A minha oração é que esse testemunho chegue aí ao máximo de pessoas, que né, se conectem aí com a tua história, elas também possam encontrar um alívio, possam encontrar, eu sempre falo isso para os meus alunos, e para os meus clientes, o que eu faço por missão, por propósito, porque eu entendo que é isso que eu devo fazer, trazer alívio para as pessoas, né? Então, essa é a minha oração para esse testemunho, que a gente consiga juntas aí alcançar as pessoas que realmente precisam e a gente possa aí transformar a vida delas, tratando o problema delas na raiz. Eu também espero isso, porque né, a gente pode fazer diferença. Né? Às vezes a gente acha que, não vou fazer, ou não vou compartilhar, e o que faz realmente a diferença é a gente contar para os outros, né? A gente compartilhar o que está acontecendo com a vida da gente. Né? Isso a gente não pode deixar de fazer. E eu Com agradeço, né? certeza. Agradeço essa oportunidade aqui, de poder contar um pouquinho aí da minha história aí, de como isso tudo aí fez diferença aqui em casa e na minha vida. Obrigada de verdade. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.